Pais e irmãos, tudo bem? Eu vou gravar esse áudio aqui para trazer um acréscimo sobre o assunto de Gog e Magog. Eu estava pesquisando hoje e tive um acréscimo muito interessante. Certeza que vocês vão gostar. Eu vou postar esse áudio no grupo Reino Eterno, mas eu vou também postar no canal. Eu falei para o pessoal do canal que ia postar no canal também. Hoje eu estava em casa pesquisando sobre Gog e Magog. Fui procurar a palavra no hebraico, fui procurar para ver se tem no grego. Eu já tinha feito isso, mas às vezes eu faço de novo, porque às vezes a gente deixa escapar alguma coisa, né? Fui procurar em outras versões, até que eu cheguei na versão King James, até que eu cheguei em um blog que estava dando uma informação sobre esse assunto, e eu fui verificar e vi que o assunto é verdadeiro, que o assunto faz sentido. Vocês conhecem a versão Septuaginta? É aquela versão dos 70 anciãos. Dizem que são 72, né? 70 anciãos traduziram a Bíblia hebraica para o grego, no tempo da Grécia, né? Houve um processo para isso, vocês podem pesquisar por conta aí, quem não sabe do assunto. É a versão chamada Septuaginta, foi traduzido para o grego e daí foi traduzido para outras versões. A King James também, tem a King James que vem da Septuaginta. E o interessante é o que está em Amós, capítulo 7, verso 1. Curioso que há uns 2-3 meses atrás eu estava estudando o livro do profeta Amós. E eu fiz umas anotações, acabei ligando com as visões do profeta Daniel e as visões do profeta Zacarias. Eu percebi que as visões do profeta Amós, elas estão alinhadas com a visão do profeta Daniel e com a visão do profeta Zacarias. E essas visões elas vão aparecer no Apocalipse, irmãos. Eu fiz umas anotações muito interessantes no livro do profeta Amós. Eu não vou falar todas elas, né? Mas entre essas anotações, eu anotei aqui no capítulo 5 de Amós tem 3 ais. E no terceiro ai, Deus fala a respeito do seu grande dia. O terceiro ai me lembra as 3 últimas trombetas de Apocalipse, que é a quinta, a sexta e a sétima. E a sétima trombeta, que é o terceiro ai, está relacionado com o grande dia do Senhor. Em Amós 5 também vai aparecer falando do leão, do urso e da serpente, que fala a respeito do leopardo. Em um outro áudio eu posso explicar isso, precisa da palavra hebraica. E entre essas anotações, eu anotei as visões do profeta Amós. E é aí que fica interessante, as visões do profeta Amós está relacionado com o tempo determinado do fim. E na nossa tradução, que a gente tem em mãos, que não vem da Septuaginta, está escrito assim: O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. É assim que está na nossa tradução. Mas na Bíblia, King James, que veio da Septuaginta, e na versão grega mesmo, Septuaginta, eu baixei a Bíblia no grego, no celular, no computador e verifiquei. Está escrito assim: Assim me mostrou o Senhor, e eis um bando de gafanhotos estava vindo. E eis que um dos gafanhotos devastadores era Gog, o rei. Essa palavra Gog, ela só tem na versão Septuaginta. Está no grego, eu posso verificar isso, que eu aprendi a ler um pouquinho do grego. E realmente ela está na King James, que veio da Septuaginta. Eu já anotei esse texto, antes de conhecer isso, eu já tinha anotado esse texto com uma visão que está relacionada com Apocalipse. Ainda que eu não vi a palavra Gog aqui nessa tradução, eu sabia que um bando de gafanhotos está relacionado com o rei da Síria, porque no profeta Naum, o rei da Síria, ele tem os seus príncipes, que são gafanhotos. E eu sei que ali está falando de Gog e Magog, como eu falei no estudo de Gog e Magog. É a besta e os reis da terra. No profeta Daniel, os reis da terra são os 10 dedos da estátua. A figura dos 10 dedos da estátua fala dos reis da terra. Deus também muda essa figura e coloca um quarto animal que tem 10 chifres. 10 chifres em paralelo com os 10 dedos. Tudo isso é para Deus acrescentar revelações para a gente. Ele muda as figuras. Então os reis da terra, na segunda visão de Daniel, é os 10 dedos da estátua. E os reis da terra, na terceira visão de Daniel, é os 10 chifres da besta. Agora, em outros profetas, os 10 dedos da estátua e os 10 chifres da besta é um bando de gafanhotos. E o rei é o rei da Síria. Em Ezequiel, já não fala gafanhotos, já não está escrito 10 dedos de barro, misturado com ferro, não está escrito 10 chifres, mas está escrito Gog e Magog.
Todos esses profetas que eu acabei de mencionar, eles formam o último reino, o último império na terra, que batalha contra Israel e contra o povo de Deus espalhado por todo o abismo, por todas as nações. Essa parte da visão no profeta Amós diz assim: o Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebentar da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. Olha, quem formava os gafanhotos? Era Deus que formava. Lembra que diz, acho que em Miqueias ou em Sofonias, eu tenho que gravar isso na mente para não ficar sempre com essa dúvida. Diz que o intento dele é juntar as nações. É Deus que junta as nações. Ele fala isso também por Abacuque. Na visão de Abacuque, diz que tem um homem que junta para si as nações. Este homem tem a boca arrogante. A gente vai ver ali que a morte e o inferno segue ele. Então está falando do chifre pequeno, que reina sobre nações. Na verdade está falando de Gog, né? Então aqui quem forma isso é Deus. Mas é porque Deus deixa que ele faz isso na terra, que o inimigo vai fazer isso na terra. E aqui coloca a erva serôdia como os filhos de Israel. Aí diz o seguinte no verso 2: e quando eles tinham comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, te peço, perdoa, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Quando o profeta Amós viu os gafanhotos comer completamente a erva da terra, ele intercedeu por Jacó, já associou Jacó sendo a erva da terra. Aí então o Senhor se arrependeu e disse: isso não acontecerá. Essa ideia do gafanhoto e dos gafanhotos comerem a erva da terra, ela aparece em Apocalipse. Em Apocalipse, na quinta trombeta, que começa o primeiro ai, ali a gente vai ver uma estrela caída do céu. Ela recebeu a chave do poço do abismo. Aqui também na visão do profeta Amós vai aparecer coisa relacionada ao abismo. Ela abriu o poço do abismo e saiu fumaça como fumaça de grande fornalha, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E gafanhoto come a erva da terra, come frutos da árvore, come tudo relacionado que é verde, plantação. Mas foi dito para esses gafanhotos não fazer mal à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aqueles que não têm a marca de Deus. Isso é interessante, não é? Porque Deus disse que os gafanhotos não iriam consumir a erva da terra. Então, Deus mostrou a visão, dizendo que os gafanhotos comeram completamente a erva da terra. Deus mostrou algo que iria acontecer, mas eu sabia que Amós iria interceder e ele iria mudar de ideia, iria falar, bom, isso não vai acontecer. Iria acontecer se Deus permitisse, mas ele não permitiu. Isso está relacionado com a quinta trombeta, não é verdade? E a gente sabe que lá na quinta trombeta, essa estrela caída do céu, ela tem um nome chamado Abaddon, em hebraico, e em grego Apolion, que é destruidor, destruição, né? É o anjo do abismo, ou seja, o mensageiro das nações. Mas diz o texto que ele é rei dos gafanhotos. Olha que interessante. Ele é rei dos gafanhotos. A gente vê que em Naum, que o rei dos gafanhotos é o rei da Síria, uma tipologia do anticristo. E aí está falando de Gog e Magog. Está falando de Gog e Magog em Naum capítulo 3. Diz que de Nínive que se levanta o homem que maquina o mal contra Deus. E Nínive é a capital da Síria. E a Síria, nas escrituras, é o último reino que batalha contra Deus. É Gog e Magog, ou a besta e os reis da terra. Mas quando a gente lê essa versão da Septuaginta, olha que coisa tremenda, isso confirma com a revelação, e tem a própria tradução Septuaginta, que algumas traduções acabaram usando essa palavra Gog, né? Por exemplo, a versão King James, que confirma com a revelação. Assim me mostrou o Senhor, e eis um bando de gafanhotos que estava vindo, e eis que um dos gafanhotos devastadores era Gog, o rei. Olha só que tremendo. Lembra lá em Ezequiel? Fala que Gog, junto com Magog e várias nações, que vão ser reveladas como nações islâmicas também, nem todas vão ser, algumas vão seguir o Império Islâmico, diz que eles vêm como nuvem para cobrir a terra, porque Deus usou uma expressão do alto e não de baixo. Então esse é o acréscimo. Infelizmente, nós estamos rodeados de tradução que está faltando coisas, que tem erros, a gente sabe disso. E essa parte do Gog, que está em Amós 7,
ela não está no hebraico. Na Bíblia hebraica que eu tenho, não aparece Gog. Mas na Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego conservada até hoje, aparece e confirma Gog, rei dos gafanhotos. Eu baixei a Bíblia Septuaginta no celular, eu vou tirar uma foto e vou postar no grupo. Já no canal, eu posso deixar link na descrição da Bíblia para vocês confirmarem isso. E lembra o que eu disse algum tempo atrás no grupo? Que de pouco a pouco, conforme nós vamos pesquisando, Deus vai acrescentar mais coisas sobre Gog e Magog. Ele vai nos mostrar o porquê usar o nome Gog e Magog. Por que não usou Magog e Javã, que foi traduzido como Grécia? Por que usou Gog e Magog? Magog é irmão de Javã. Na nossa Bíblia, Javã foi traduzido como Grécia. Na Bíblia Católica, tá certo, foi traduzido como Javã, para a gente se lembrar dos filhos de Noé. Mas por que Gog e Magog? Só porque rima? Então, tem coisas que a gente precisa buscar. Alguns dicionários dizem que Gog significa montanha, mas não tem nenhuma prova para isso. Outros dizem que Gog significa trevas, escuridão. Eu fui verificar isso no hebraico e algumas palavras são parecidas, com Gog. Gog me lembra Goim, de nações. Agora, por que Gog e Magog? Foi acrescentado o Ma antes do Gog. Então, Deus está revelando coisas aí e precisa da nossa meditação, do nosso empenho. E Deus vai acrescentar para a gente essas coisas. Ele já mostrou que Gog e Magog é a besta e os reis da terra. Já mostrou que isso está em quase todos os profetas. Já mostrou que Gog e Magog é o rei da Síria, que o espírito do Império Assírico vai estar no último reino. E já revelou para a gente aonde que estão essas nações. Tem salmos como o Salmo 83 e o Salmo 120, que revela coisas a respeito de Meseque, Mostra que os filhos de Ismael estavam em Meseque. E hoje a gente pode olhar para a geografia e consegue encontrar esses reinos no Oriente Médio. Então é isso daí, irmãos. Vocês do grupo confirmam isso que eu estou falando, aí depois vocês comentam aí. E os irmãos do canal também confirma e depois comenta aí no canal. Eu vou ver o que dá para responder e se tiver algum acréscimo pode deixar aí no comentário que eu comento também, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Cristo.